Muito bem, vamos começar aqui o nosso curso online sobre o PMBOK, sétima edição. Vou esmiuçar todos os detalhes, todas as características do guia PMBOK da sétima edição, além de dar muitas dicas para a prova PMP ou para a prova CAPM, vai depender aí do seu interesse, buscar a certificação internacional PMP ou a certificação internacional CAPM, mas independentemente disso eu vou dar dicas aqui para você buscar a sua certificação internacional, além de compartilhar muita experiência profissional, muita dica aí sobre gerenciamento de projetos, ok? Muito bem, então vamos começar com a nossa live. Vou compartilhar aqui a minha tela, onde nós temos o guia PMBOK, algumas informações do guia PMBOK, trocar aqui o ponteiro, muito bem. Então tem aqui toda a apresentação, onde eu vou compartilhar aqui com você todas as informações, todos os detalhes, todas as características da sétima edição do guia PMBOK. Igual comentei com vocês também, dicas e experiências mil sobre a parte de gerenciamento de projetos. Não tenho estipulado aqui quantas sessões eu vou fazer, até porque tem muita parte de material que eu ainda estou construindo, né? Uma boa parte já está construída, uma outra parte eu estou em processo de construção, então não sei exatamente a programação até quando a gente vai, mas a ideia é uma vez por semana, geralmente às quintas-feiras, uma vez por semana, eu trazer uma horinha e pouco, algum conteúdo, né, do guia PMBOK. Algumas exceções podem acontecer quando, por exemplo, a gente tiver algum feriado, que é o caso aqui nessa semana. Então, em vez de eu jogar na quinta-feira, jogar para quarta-feira. Ou quando eu tiver algum outro compromisso na quinta-feira, aí eu jogo para sexta, enfim. Mas a ideia é uma vez por semana, uma horinha. E aí uma possibilidade de a gente variar essa uma horinha de 50 minutos a 1h10, dependendo do assunto, dependendo de como estiver caminhando o assunto, ok? Vocês podem colocar suas dúvidas no chat, que eu vou responder. Se eu não responder no online, no ao vivo, eu vou responder depois. Então, faça a sua pergunta, registre aí a sua pergunta, a sua dúvida sobre qualquer conteúdo que a gente estiver abordando naquela aula especificamente, ok? Então, vamos começar aqui. Aqui uma breve introdução, né? Então, quais são alguns objetivos que eu tenho com esse curso que eu estou trazendo para vocês? Tem os objetivos específicos e outros. Então, o primeiro objetivo específico aqui é apresentar o padrão de gerenciamento de projetos. O guia PMBOK da sexta edição, ele já separava o que ele chama de padrão para gerenciamento de projetos e também uma segunda grande parte, que é o guia de conhecimento para o gerenciamento de projetos. Então, como objetivo específico, apresentar esses dois grandes pontos do PMBOK, né? A parte que ele chama, auto-intitula de padrão para o gerenciamento de projetos, e a segunda parte que ele intitula ali como guia do conhecimento para o gerenciamento de projetos. Então, vamos apresentar esses dois conteúdos, esses dois grandes conteúdos. E outros objetivos específicos que eu até já comentei é fornecer dicas e experiências
sobre o gerenciamento de projetos, o que eu passei, que foi bom ou que foi ruim, não importa, porque tudo é aprendizado, e também o que eu coletei aí com alguns colegas, ex-alunos, clientes, enfim, alunos atuais, enfim. E, obviamente, ajudar aqueles profissionais que queiram buscar a certificação CAPM ou a certificação PMP do PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos norte-americano. Então, dois grupos aí de objetivos, um objetivo específico e um objetivo ali mais genérico, vamos dizer assim, ok? Então, o livro ele está nessa estrutura, ele mudou ali a estrutura, se a gente comparar com a versão 6 para a versão 7, ele dá uma mudada ali na estrutura, então ele tem começando com o padrão para o gerenciamento de projetos e essa estrutura do padrão de gerenciamento de projetos, ele tem uma introdução, ele tem o sistema de entrega de valores e depois ele fala dos princípios de gerenciamento de projetos. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal que ele fala sobre os princípios de gerenciamento de projetos, não são especificamente os princípios do PMBOK, mas para você entender um pouco mais sobre os princípios, também vale esse vídeo que tem aí no canal. Apesar de que eu vou explicar todas essas características, o que é o princípio, todos os 12 princípios e as características de utilização desses princípios também. Então, não tem necessidade de você buscar outro vídeo que eu vou dar todos os detalhes aqui para você. E a segunda parte da estrutura do guia, aí sim é o guia em si, que ele chama de Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. No Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, ele vai ter domínios de desempenho em projetos, vai ter um item extremamente importante que é o tailoring. O que é o tailoring? O tailoring é customização, o tailoring é adaptação que precisa ser feita para você fazer a implementação. Eu costumo dizer que quando você faz o copy-cola de um determinado livro, não importa que livro que seja, não vai funcionar na vida real. Você precisa customizar, você precisa adaptar. E é exatamente isso que fala o tailoring, as adaptações que você precisa fazer. Copy-cola de livros só vai funcionar na escola e mesmo assim com muito cuidado ali nessa questão. E depois, no guia de conhecimento, ele fala de modelos, métodos e artefatos. Então, essa é a estrutura que está no livro, tá? E eu vou seguir exatamente essa mesma sequência, eu vou seguir exatamente essa mesma estrutura. Até para facilitar quando você quiser consultar o livro, para tirar alguma outra dúvida, pode ser que alguma explicação não tenha ficado muito clara. Então, vou seguir exatamente essa estrutura que está aí, que é exatamente a estrutura do livro, ok? O livro está aqui, né, o guia PMBOK, então, mostrando aqui para você, passando por esses tópicos, eu vou seguir, igual comentei, exatamente essa estruturazinha aí do nosso livro PMBOK, ok? Muito bem. De novo, se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, alguma pergunta, seja qual for, coloque aí no chat que eu vou responder a sua dúvida, vou responder. Se eu não responder no online, eu respondo depois, não tem problema nenhum, ok? Bom, aqui você já consegue visualizar a mudança que houve de forma macro, obviamente, mas a mudança que houve da versão 6 do guia PMBOK, do PMI, para a versão 7. Na sexta edição, ele começava com um guia de conhecimentos em gerenciamento de projetos, e essa parte toda, ela foi, olhando a sétima edição, ela foi para a segunda parte do livro. E aqui a gente já consegue ver uma grande modificação que há entre a versão 6 do guia PMBOK e a sétima versão. Aqui ele trabalhava com as áreas de conhecimento que eram extremamente comuns,
eram extremamente conhecidas no mundo de gerenciamento de projetos. A gente sempre falava talvez desde a primeira edição, o que a gente tinha eram as áreas de conhecimento, ou seja, o conhecimento que você precisa dominar, conhecimento que você precisa ter para poder melhorar em algum aspecto do gerenciamento de projetos, né? E isso aqui muda tudo para o que eles chamam agora de domínio de desempenho. Então, além do nome ter sido mudado, tem uma série de outras características que mudam. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você focar no desempenho específico de alguma área específica do teu projeto, né? Então, tem uma grande mudança aqui, não só no posicionamento, mas no conteúdo também, se a gente comparar com as versões 6 e as versões 6 e a versão 7, ok? Então, de área de conhecimento, a gente passa a ter domínio de desempenho. E outra inversão que acontece é exatamente o padrão de gerenciamento de projetos, que na versão 6 estava na segunda parte do livro, ele vai para a primeira parte do livro. E essa mudança, na minha opinião, faz todo sentido. Primeiro você conhece o que há de padronização para o gerenciamento de projetos e que serviria para todo e qualquer tipo de projeto. E por isso que o nome é esse, padrão de gerenciamento de projetos. Se você está com um projeto híbrido, se você está com um projeto no mundo agile, uma abordagem ágil, se você está com um projeto com Prince 2, ou se você está com um projeto com PM2, que tem um vídeo também que eu acabei de postar essa semana sobre a metodologia PM2, tá aí no canal. Não importa a forma que você está trabalhando, o padrão serviria para todo e qualquer tipo de projeto. Então, na minha opinião, faz muito sentido esse X, né? Essa trocada de posições, né? Então, você começa com a padronização da coisa para depois seguir com o detalhamento do conhecimento. E outra grande mudança que acontece se a gente olhar a versão 6, comparando, né, com a nova versão agora, que é a 7ª versão, a gente tem os princípios de gerenciamento de projetos. O que nós tínhamos até então na versão 6 eram grandes grupos ou grandes fases, e que a gente pode tanto chamar como grupo quanto fase, não tem problema nenhum. De iniciação, de planejamento, de execução, monitoramento, controle e encerramento. Vai servir para as duas coisas, tanto como grupo de processos, como fase de projeto, não tem problema nenhum, né? Mas ele some com isso aí, né? Ele modifica isso aí, indo para os princípios e trazendo diversos princípios que a gente também vou abordar as características de cada um dos princípios e como a gente utilizar esses princípios de gerenciamento de projetos, tá? Então vamos seguir aqui, continuando nessa parte ali agora de introdução do padrão do gerenciamento de projetos. Igual eu comentei com você, eu vou seguir exatamente a estrutura. Então, olhando a estrutura, ele começa com o padrão com 3 grandes tópicos, uma introdução, sistema de entrega de valor e os princípios de gerenciamento de projetos. Então, vou começar exatamente nessa parte, a introdução do padrão de gerenciamento de projetos. Aí depois eu sigo para o sistema de entrega de valor, depois eu vou seguir para os princípios de gerenciamento de projetos, abrindo cada um deles e explicando para você cada um desses princípios. E assim que eu finalizar essa parte do padrão, então, eu vou para a parte do guia de conhecimento, ok? Então, falando aqui da parte de introdução, né? Uma introdução ao padrão de gerenciamento de projetos. Então, o grande objetivo desse padrão, que eu até criei uma siglazinha aqui, PAGP, Padrão de Gerenciamento de Projetos, ou Padrão de Gerência de Projetos. Fornecer uma base para a compreensão do gerenciamento de projetos, ou seja, ele dá todo aquele alicerce antes de você se aprofundar no gerenciamento de projetos. E por isso também eu falei para você que fazia todo sentido essa troca que eles fizeram aqui nessa cruzeta, né? Colocou o padrão primeiro na versão 7 do livro, né? E facilitar o alcance de resultados pretendidos. Então, se você dá aquele banho
inicial, né? Fornece aqueles conceitos iniciais para facilitar a compreensão, vai ajudar você a alcançar os resultados que você pretende com a leitura, com o conhecimento a ser adquirido. E, obviamente, quando você for implementar em algum dos seus projetos, ajudar para que você tenha nos seus projetos sucesso. Tá? Então, ajuda tanto nos seus objetivos de estudo, quanto principalmente nos objetivos de gerenciamento de projetos. Tá? Ele vai funcionar como um guarda-chuva, e novamente por isso eu comentei com vocês que faz todo sentido ele mudar a sequência e começar o livro falando do padrão de gerenciamento de projetos. E por que esse conceito de guarda-chuva? É porque vai funcionar para todo mundo. Vai funcionar para o projeto pequeno, médio ou grande, independentemente da indústria, se é tecnologia de informação, construção civil, engenharia elétrica, engenharia naval, independentemente do tipo de empresa que você trabalha, empresa privada, empresa do governo, empresa sem fins lucrativos, não importa o tipo de empresa, ou seja, funcionando ali para todas as organizações e para todos os tipos de projeto. Então, é qualquer abordagem de entrega, ou seja, se você está trabalhando, o que ele quer dizer com isso? Se você está trabalhando com Scrum, se você está trabalhando com Prince 2, se você está trabalhando com PM2, se você está trabalhando com o próprio PMBOK, se você está trabalhando com uma metodologia caseira criada dentro da sua própria empresa, ele vai servir, esse padrão de gerenciamento de projetos vai ser útil e vai ajudar você a alcançar resultados pretendidos pela sua organização. Por quê? Ele funciona como um guarda-chuva, ele funciona ele foi feito, pensado para funcionar para todo e qualquer projeto. Então tá aqui, qualquer abordagem de entrega, né, Scrum, PMBOK, enfim, qualquer indústria que eu comentei, qualquer tamanho de projeto e qualquer complexidade. Ou seja, um padrão que tem como objetivo servir para todo projeto. Por isso que eu falei ali que ele vai servir ali como um guarda-chuva, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, nenhuma pergunta por enquanto. Perfeito, tranquilo. Então vamos seguir aqui. Outro item importante que a gente precisa seguir na introdução é alguns conceitos-chave. Tem uma série de conceitos, tem uma série de terminologia, um glossário bem completo, mas existem alguns termos que precisam ser trabalhados aqui inicialmente antes da gente se aprofundar no padrão de gerenciamento de projetos e antes da gente se aprofundar no próprio guia de conhecimento. Então, começando aqui com a expressão, com o termo resultado. O que é um resultado? De acordo com o livro, o resultado ou consequência final de um processo ou de um projeto. Então, você concluiu o projeto, você tem lá um produto, um serviço ou um resultado final daquele projeto. Porém, com um detalhe, uma intenção mais ampla. O que significa essa intenção mais ampla? Significa que ele vai se concentrar, ele vai se direcionar, ele tem o propósito de dar orientação para as pessoas em relação aos benefícios organizacionais e ao valor que aquele trabalho, aquele conjunto de trabalhos busca trazer para a organização. Então é uma consequência final, porém com foco, com o olho em benefícios, com o olho em valor para a organização, ok? Então esse é o primeiro termo que ele destaca aqui e é importante a gente ter ele bem enraizado. Apesar de que esse termo às vezes dá um pouquinho de confusão, né? E a gente vai ver essa confusão. Na própria definição de projeto já acaba dando um pouquinho. Outro termo-chave é portfólio. Portfólios são conjuntos de projetos, conjuntos de programas, até mesmo subportfólio. O que é um subportfólio? É um portfólio menor. É um portfólio que está dentro de um portfólio mais amplo. Isso é chamado de subportfólio. E também operações. Então, olha só, que dentro do conceito de portfólio você tem operação, portfólio menor, programa e projeto.
Tá? Tudo isso aí dentro de um portfólio. Ah, mas o que vai dar um direcionamento para eu saber se coloca no portfólio ou não coloca no portfólio? É exatamente essas duas palavrinhas aqui. Alcançar objetivos estratégicos. Então, se você tiver um projetinho menor, que, claro, todos os projetos teriam que ter algum tipo de alinhamento estratégico, obviamente, mas você tem um projetinho menor ali, atuando numa determinada área, um projetinho pequeno, ele está contribuindo para a estratégia corporativa mais de longe, sei lá, 10 degraus de distância, 10 passos de distância. Então ele poderia ficar fora de qualquer portfólio, está lá sendo executado dentro do departamento, dentro da seção, mas não tem uma visibilidade mais ampla. Eu costumo dizer que o portfólio ou os portfólios vão contribuir para a estratégia corporativa e, como consequência da contribuição mais próxima para a estratégia corporativa, tem alguns diretores, né, que estão de olho, obviamente, nesse conjunto de projetos, programas e atividades operacionais. Ok? Então, nessa carteira, né, nesse conjunto, sempre vai ter alguém grande na nossa organização que vai estar de olho ali, afinal de contas, uma das coisas que eles buscam, né, é alcançar os objetivos estratégicos da organização. Então, a visibilidade daquele conjunto é uma visibilidade mais estratégica. Produto é um artefato produzido e olha só que característica importante, quantificável, ou seja, eu tenho que de alguma forma conseguir medir, conseguir mensurar esse produto. E que pode ser um item final ou um item componente. O que é isso aí? Item final ou um item componente? Vamos pegar o velho exemplo que eu sempre gosto, que é a caneta. Então, a caneta é o meu produto final, que ele está chamando aqui de item final. E o item componente? Esse botãozinho aqui, por exemplo, é um item componente. Essa partezinha para eu pendurar na lapela é um item componente. Essa ponteira é um item componente. A própria carga é um item componente. Aqui nós temos uma mola, é um item componente. Então, quando ele fala de item componente, ele está chamando, na verdade, as partes do nosso produto final. Ok? Programa. O que é um programa? Um programa é um grupo relacionado, e aqui tem uma palavrinha grifada, importante, porque eles precisam estar conectados, ter algum grau de interdependência de projetos, subprogramas e atividades do programa gerenciados de forma coordenada para obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados de maneira individual. É uma definição bastante grande, então por isso é bastante importante quando você for pensar lá na prova CAPM ou até na prova PMP, buscar palavrinhas-chave, né? Então aqui a gente tem o relacionamento desses projetos, subprogramas, um tem que ajudar o outro, tem que ter um grau de interdependência entre eles, caso contrário não é um programa. E também ele tem que estar gerenciado de maneira centralizada, que não faria sentido eu gerenciar ele, que eu poderia gerenciar ele de maneira separada, gerenciar aqueles projetos de maneiras separadas, mas que se eu gerenciar eles de maneira centralizada, de maneira coordenada, a gente vai alcançar mais benefícios, pode ser benefício de eficiência, eficácia, enfim, algum benefício interessante que se eles fossem trabalhados de maneira individualizada, a gente não iria encontrar. Eu costumo apresentar como exemplo de um programa Jogos Olímpicos, porque todos os projetinhos que estão ali de alguma forma têm algum relacionamento entre eles, ajudam ou atrapalham de alguma forma se forem mal gerenciados, né? Ajudam ou atrapalham, geram algum tipo de interferência nos demais projetos que estão ali no conjunto de projetos do programa. Então eu penso ali em Jogos Olímpicos, penso ali em
Copa do Mundo, né? Tem uma série de projetos que vão ser conduzidos de acessibilidade, de logística, de segurança, para hospedagem, né, dos atletas, das equipes, enfim. Eles estão todos ali de alguma forma interrelacionados. Poderia ter um conceito ali de portfólio? Poderia sim, também. Mas geralmente a gente vê um relacionamento maior, então eu vou mais na linha de um programa. Tanto os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, enfim, vou nessa linha. E uma característica bem importante quando a gente fala de programa é exatamente o foco na obtenção, no alcance de benefícios. Você pode ter, por exemplo, um grande projeto, um mega projeto, um projetão, né, de muito dinheiro envolvido, muitas pessoas envolvidas, um longo prazo de entrega, enfim, é um grande projeto. E qual que é a diferença desse grande projeto que pode estar estruturado em pequenos subprojetos, né? Qual que é a grande diferença entre esse projetão e um programa? A grande diferença está exatamente aqui, na obtenção dos benefícios. Enquanto um projeto visa entregar um produto, um serviço, um resultado, de forma que, uma vez que está entregue, você pode tirar o time de campo. O programa não, o programa tem o foco nos benefícios. Então você entrega uma série de produtos, serviços, resultados, ou seja, conclui uma série de projetos, mas você pode deixar uma equipe estruturada ali ainda, porque o seu foco é realizar benefícios. E geralmente os benefícios são o quê? Pós-projeto. Tem benefício intermediário que acontece durante a vida do projeto? Sim, tem, mas tradicionalmente, geralmente, o que a gente encontra mais são os benefícios pós-projeto, ok? Uma dica aqui para a prova CAPM e para a prova PMP. Já vou deixar aqui uma dica para você importantíssima. É tomar muito cuidado. Quando você está fazendo a prova, seja a prova PMP ou seja a prova CAPM, você tem que fazer ali uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, porque você não tem muito tempo, são muitas perguntas, enfim. E é muito comum as pessoas, nesse processo de leitura rápida, de leitura dinâmica, a gente acaba confundindo as palavrinhas, principalmente a palavrinha produto e a palavrinha projeto. Então, sempre que você encontrar palavras que possam gerar essa confusão só de leitura, você ou entende uma ou entende outra, enfim, tomar bastante cuidado, parar, prestar bastante atenção naquela pergunta ou na resposta, porque a palavra pode estar na resposta também. Então, sempre que você encontrar palavras que possam ser similares, parecidas na pronúncia ou na escrita, tomar cuidado e ler 2 vezes aí essa palavra, ok? Então já fica aí uma dica para a sua prova PMP ou sua prova CAPM. Agora, outra definição é exatamente a definição de projetos. Então, de acordo com o Guia de Conhecimentos PMBOK, o que é um projeto? Projeto é um esforço temporário, e isso já mostra para a gente que ele tem que acabar, tem que ter uma data final para ser concluídos os trabalhos, serem concluídos os trabalhos, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, mesmo que você vai criar um produto que seja muito semelhante, muito parecido a um produto que já foi criado no passado. Eu vou criar essa caneta de novo, ela já existe, mas eu vou criar novamente, do zero. Eu tenho um novo momento, é um momento diferente do que já aconteceu, eu tenho uma nova equipe, eu tenho conhecimentos adicionais que eu não tinha antes. Então, tudo isso vai trazer uma característica de exclusividade, vai trazer uma característica de ser único este projeto, ok? Outra característica dessa definição, né? Quando a gente fala de esforço temporário, significa essa palavrinha do esforço que a gente tem uma equipe que precisa ser organizada, que precisa ser montada durante esse período, durante esse prazo de execução aí das atividades do projeto. E outra característica é exatamente a própria palavrinha resultado, que a gente tem que ter muito cuidado com essa palavrinha.
O resultado aqui, por exemplo, você faz um projeto de pesquisa. Qual que é o resultado de um projeto de pesquisa? A sua conclusão. Você pode ter um relatório, e além do relatório você tem a conclusão que você chegou. Indica essa pesquisa que tal item funciona, indica essa pesquisa que tal item não funciona, indica essa pesquisa que tal item funciona, porém se somente se tiver uma situação específica, ou seja, esse resultado é uma conclusão. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque pela própria definição de resultado aqui, que ele fala que é uma consequência final de um projeto, né? Mas concentrando-se ali nos benefícios. Então, quando a gente olha resultado, principalmente em outros livros do PMI, pode gerar um pouquinho de confusão para a gente, ok? Muito embora o foco seja exatamente no guia 7ª edição, eu vou trazer outras definições de projeto, porque como segundo objetivo é trazer experiências para você, né? Dicas e experiências em gerenciamento de projetos e não apenas ali o que a gente tem no PMBOK 7ª edição. Então eu trago mais 3 definições. A segunda definição que eu trago aqui para você é da metodologia PRINCE2 de gerenciamento de projetos dos britânicos, da Axelos, que agora pertence à PeopleSearch. Então, como é que eles definem um projeto? Uma organização temporária, até aqui as duas definições estão bem alinhadas, com o propósito de entregar um ou mais produtos de negócio, também estão alinhadas, porque produto de negócio ele jogou tudo no mesmo balaio de gato. Pode ser o produto, o serviço, o resultado, está tudo no mesmo embornal, igual a gente dizia lá no interior. Só que aqui ele destaca, né? Produtos de negócio. Isso significa que é um produto para ajudar na nossa organização, ajudar no core business da nossa organização, que tem alguma característica estratégica. Eu posso fazer um projeto usando os conceitos do PRINCE2, mas para um produto interno, operacional, que não é exatamente de negócio? Pode, né? Mas ali no teu negócio, do seu departamento, da sua seção, o seu negócio é operacional, né? Então, muito embora pode ser que o negócio da empresa seja vender caneta, tem uma área operacional lá, né, na empresa, que pode ser contas a pagar. Então, o negócio daquele departamento é contas a pagar. Então, você pode ter projeto por essa definição na empresa como um todo. Inclusive projetos pessoais. Tá? Eu quero fazer uma viagem. O teu negócio agora é descansar, relaxar. Então, o produto aí é a viagem. Tá? De acordo com o business case pré-acordado, é uma outra característica bem interessante que eles definem aqui, no sentido de que algumas pessoas precisam entrar em acordo de que aquilo é interessante, de que aquilo faz sentido para a nossa organização, antes da gente começar a investir, antes da gente começar a colocar dinheiro nessa iniciativa. Então, é uma definição bem legal que eu gosto bastante também. Mas vamos para uma terceira definição. De novo, né, naquele objetivo secundário que é compartilhar minha experiência. E aí eu já falo da metodologia PM2. Note que aqui é um guia de conhecimento. Se é um guia de conhecimento, não é uma metodologia. Aqui já destaca, a metodologia PRINCE2 significa que a gente tem o passo a passo, significa que a gente tem a receita de bolo, significa que a gente tem fluxo, sequência, encadeamento das coisas. Já no guia de conhecimento, não. Guia de conhecimento é como se a gente tivesse diversos conhecimentos agrupados de alguma forma, que a gente vai ver mais para frente. Então, olhando a metodologia PM2, que é uma metodologia da União Europeia, o principal foco aqui do grupo da União Europeia que desenvolve essa metodologia PM2 é que todas as organizações que pertencem ao mercado comum europeu façam gerenciamento de projetos com essa metodologia. Até para padronizar, facilitar aquela coisa de trocar de empresa. Imagina que você está saindo de uma empresa da Alemanha indo para uma empresa na Itália ou na Espanha.
A mesma forma que o pessoal trabalhava numa, vai trabalhar na outra. Né? Em questão de metodologia, tem as questões culturais da empresa, método de trabalho, isso aí obviamente vai modificar. Mas em relação a metodologia para gerenciamento de projetos, o cara já seria especialista, já conheceria. Então agiliza essa troca de profissionais. E não só para os profissionais, como também para projetos pessoais. Esse é um destaque que ele coloca lá, que ele até chama de para os, né, para a comunidade, for citizen, né, para a comunidade, para todo mundo ali da comunidade europeia, ou até que faça negócios com as empresas da comunidade europeia. É uma metodologia muito legal, vale a pena investir e conhecer essa metodologia. Então, por definição, projeto é uma estrutura organizacional temporária. Então, até aqui as 3 definições estão bem alinhadas. Configurada para criar um produto ou serviço exclusivo, também continuam alinhados. Aqui tem um alinhamento um pouquinho mais forte com as palavras, vamos dizer assim, que a gente tem no PMBOK. Mas aqui ele dá um destaque. O que é esse produto ou serviço exclusivo? Que tem a característica do único aqui, né, no exclusivo. Ele está dando um destaque na palavrinha saída. O que ele está querendo dizer? Que é exatamente aquilo que o projeto criou, ou seja, a saída do projeto é que é esse produto ou serviço exclusivo, ok? Dentro de certas restrições, ele não destaca exatamente quais são as restrições, mas ele exemplifica como, por exemplo, restrição de tempo, restrição de custo, restrição de quesitos de qualidade. Então, essas restrições ele destaca ali na definição, que é uma coisa legal, né, para ver que tem alguns parâmetros através dos quais o projeto vai ser conduzido, gerenciado e executado. Porém, essas restrições não são totalmente delineadas aqui. Então, se ele quis colocar as restrições, mas colocou somente algumas, eu acho que acaba ficando ruim no meu ponto de vista. Okay? E uma quarta definição é do IPMA, que é uma organização que foca na parte de conhecimento, habilidades, competências do gerente do projeto e da equipe que gerencia o projeto, diretor de projetos, enfim. Pelo IPMA, um projeto é uma atividade limitada. Quando ele chama aqui de uma atividade, na verdade é um conjunto de atividades limitada por prazo e custo. Então ele já vai numa linha de PM2, porque ele está colocando restrições aqui, né? Delineando algumas características aqui do projeto. Com entregas definidas em função de requisitos e padrões de qualidade. O que vai em linha aqui também quando a gente fala do PM2 com os quesitos de qualidade ou até os requisitos do escopo, enfim. Bom, são 4 definições aqui, tem as peculiaridades de cada uma delas, mas de certa forma, né, elas tem um bom alinhamento entre elas, não tem nenhum problema em relação a isso. Claro que para você que vai para a prova CAPM ou para a prova PMP, focar nessa primeira aqui, obviamente, mas para efeito de conhecimento, sempre é bom conhecer as demais, até para a gente poder orientar equipes, né? Para a gente poder responder alguns questionamentos que eventualmente possam vir de clientes superiores, enfim, sempre é bom a gente unir a teoria com a prática, obviamente. Eu adoro, eu gosto muito, eu acho que faz todo sentido essa questão da união da prática com a teoria, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ok, nenhuma dúvida. Perfeito, sem problemas. Vamos seguindo aqui nos termos-chave ainda. O outro termo-chave, a gente já falou então, resultado, portfólio, produto, programa. Opa, estou indo para trás. Aí, projeto e outro termo
chave é o gerenciamento de projetos. Então, o que é o gerenciamento de projetos? Na verdade, o gerenciamento de projetos é um grande conjunto de uma série de atividades que vai desde o planejamento até o acompanhamento da execução, através da aplicação de conhecimento, através da aplicação de ferramentas, de técnicas. Então, é colocar toda a sua, aquela sua caixinha de ferramenta em prática para você conseguir conduzir o teu projeto de ponta a ponta, passando do planejamento, indo pela execução e, obviamente, fazendo as atividades de monitoramento e controle. Como é que ele define aqui, o PMBOK define o gerenciamento de projetos? Aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas aplicadas aonde? Às atividades do projeto, para cumprir os requisitos definidos. O gerenciamento de projetos se refere a orientar. Então aqui é um destaque bem interessante. Isso significa que o gerente de projetos tem que dar orientação, tem que dar guia, né? Tem que dar direcionamento para a equipe do projeto. Então por isso ele destaca aqui o gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados, ok? Note que aquela questão da palavrinha, entregar o resultado, então vamos pegar o resultado de uma forma mais ampla. Benefício e valor? Mas quem é responsável por entregar benefício e valor? Esse é um grande problema, na minha opinião, ok? Mas você pensando, porque quem entrega esses benefícios, na verdade, não é a equipe do projeto, não é o gerente do projeto, a menos que você tenha benefícios intermediários. Se você tiver benefícios pós-projeto, eu não posso manter aquela estrutura ativa e operante até esses resultados, esses benefícios e esses valores acontecerem, né? Senão está indo em contra a principal definição da questão do temporário. Tá? Focando na prova, preste bastante atenção no contexto da pergunta, principalmente na prova PMP. Nesse caso não caberia tanto a prova CAPM, é mais para a prova PMP. Preste bastante atenção nas informações colocadas no contexto, no cenário da pergunta, para saber se ele está falando do resultado como definição de o que é um projeto, né? Ou se esse resultado está indo numa linha mais ampla de entrega de benefícios organizacionais e valores para a empresa, ok? Para depois, então, você decidir sobre a sua resposta certa, a sua resposta correta. E aqui cabe mais uma dica quando a gente fala da prova PMP. Se você estiver lendo alguma pergunta e ela tiver um texto muito longo, como por exemplo a definição aqui de gerenciamento de projetos, é bem interessante você passar, não responde a pergunta, passa, segue em frente e busque as perguntas mais diretas, né, que você vai ter condições de responder mais de bate-pronto. Isso vai fazer uma diferença muito grande no final e não vai te dar aquela sensação de que você está atrasado, porque quando você consome muito tempo lendo demais, vai te dar aquela sensação de que o desempenho não está indo muito bem, que a velocidade não está indo muito bem. Então isso vai acabar te colocando num estado de nervosismo que vai ser bastante prejudicial. Então, se tiver uma pergunta com muito texto, né, igual a definição de programas, até aqui 4 linhas eu acho que seria o suficiente. Mais de 4 linhas, passa para frente e vai para a próxima pergunta. Essa é uma dica que eu sempre usei e para mim, pelo menos, sempre funcionou, até para ajudar na administração do tempo da prova, né? Outro termo-chave, o gerente de projeto. Então, é a pessoa nomeada pela organização que vai executar, que vai rodar o projeto, para liderar a equipe de projeto e é responsável por alcançar os objetivos do projeto. E aqui é bastante importante a gente destacar essas palavrinhas, alcançar os objetivos do projeto. Isso significa que para você definir se o projeto foi um sucesso ou foi um fracasso,
antes, lá no comecinho do projeto, é de fundamental importância que a gente dê muita clareza em quais são os objetivos do projeto. É só criar esse produto, é criar esses produtos num determinado prazo, é criar esses produtos num determinado prazo com certas características de qualidade, é criar esse produto num prazo, num orçamento com tais características de qualidade e ainda passar por um teste de estresse, ou seja, definir claramente quais são os objetivos do projeto lá no momento mais embrionário, ou seja, no comecinho do projeto, para depois então você ter condições, junto com as pessoas, a empresa que está executando, enfim, definir claramente se aquele projeto foi um projeto de sucesso ou foi um projeto de fracasso. E a equipe do projeto? Grupo de indivíduos que executa o trabalho do projeto para alcançar os objetivos. Então, aqui vai ter a equipe mão na massa, digamos assim, e aqui o gerente do projeto orientando, aconselhando, dando direcionamento e usando essa palavrinha-chave que é fundamental, orientando o trabalho, orientando a equipe, dando dicas, compartilhando aprendizado, enfim, aquele paizão, vamos dizer assim, para a equipe do projeto, ok? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Muito bem, nada até agora, sem problemas. Vamos seguindo com mais termo-chave. Outro termo-chave aqui é o sistema de entrega de valor, um termo muito usado e nos dias atuais, inclusive, o foco na entrega de valor para a organização. Então, o que é esse sistema? Quando a gente fala de sistema, geralmente essa palavrinha tem que remeter a gente numa ideia de coletivo, numa ideia de uma série de itens, uma série de componentes, uma série de partes. Então, sistema nunca é uma coisa isolada. O sistema trabalha em conjunto sempre. Então, pense em alguma coisa que em conjunto traz valor, em conjunto entrega valor, em conjunto gera valor para a organização. Essa é a dica aqui para você poder lembrar, né, dessa questão do sistema de entrega de valor. Por definição, uma coleção de atividades estratégicas de negócio destinadas a construir, sustentar ou promover a organização. Olha só que interessante que ele destaca aqui, né? Primeiro a coleção, que eu comentei que tem que ter uma série, não pode ser alguma coisa individualizada. Porém, estratégicas. Então, uma coleção de alguma coisa que vai ajudar na estratégia empresarial, ou seja, alcançar algum objetivo estratégico, um patamar estratégico, alcançar uma posição de mercado. Vai depender exatamente de qual vai ser a estratégia da empresa para aquele período, né, de exercício estratégico, enfim. Mas vai ser destinado a construir. Quando a gente fala construir, significa que eu estou construindo um futuro novo, estou construindo um produto novo, um serviço novo, um patamar novo que a organização quer alcançar. Sustentar geralmente está relacionado exatamente a manter a organização operando, melhorando eficiência, eficácia, mas dando aquela questão da manutenção da organização, ou promover a organização, né, para patamares futuros, né? Ou seja, independentemente de promover, sustentar ou construir, sempre com aquele viés, sempre com aquele enfoque da estratégia corporativa. E aí ele complementa portfólio, programas, projetos, produtos e operações, ou seja, esses 5 itens aqui, eles podem fazer parte de um sistema para entrega de valor de uma organização. Então, se você tiver um projeto que ele tiver dentro de uma coletânea e dentro dessa coletânea ele tiver um foco na estratégia, significa que ele faz parte de um sistema de entrega de valor, de um sistema de geração de valor. Geralmente, aí é uma dica, né? Geralmente, quando a gente está falando de projetos, programas ou portfólios,
a gente está indo num sistema de criação de valor. Porque o projeto cria algo novo ou o projeto modifica algo existente. Então, vou criar essa caneta, estou criando algo novo. Vou criar uma possibilidade de geração de valor, uma vez que essa caneta esteja pronta. Agora eu vou modificar essa caneta, vou dar um up, vou dar um plus nessa caneta e vou ter uma caneta aqui com um design mais moderno. Então, não é que eu criei a caneta, eu modifiquei essa caneta. Mas essa modificação criou a possibilidade da geração, criação de novos valores. Ok? Então, enquanto projetos, programas e portfólios estão num sistema de entrega de valor, mais num viés de criação do valor, as operações e os produtos estão mais num viés de entrega do valor de fato, de manutenção do valor de fato. Okay? Qual valor? Aqueles que foram criados pelos projetos, programas e portfólios. Tá? Aquela dica que eu comentei um pouquinho mais cedo, vale a pena dar destaque aqui nela novamente, até para você poder memorizar. E aqui ela já surge, né? Projetos com produtos, naquela leitura dinâmica, naquela leitura rápida para a prova PMP ou para a prova CAPM, tomar cuidado para não confundir essas palavrinhas, seja no texto da pergunta, seja na resposta especificamente, ok? E valor, ainda nos termos-chave, é um benefício, uma importância ou a utilidade de alguma coisa. Então, note que quando ele fala da palavrinha valor, ele já abre o leque, porque pode ser utilidade, pode ser importância e pode ser benefício, com um detalhe muito interessante. Utilidade, ser útil, pode ser útil para mim, mas pode não ser útil para você. Importância, pode ser importante para mim, pode não ser importante para você. Benefício, pode trazer um benefício para mim, pode ser que não traga um benefício para você. Então, diferentes partes interessadas podem perceber o valor de formas diferentes, ou até não perceber o valor. E é por isso que o gerenciamento de partes interessadas é fundamental no ambiente de projeto, porque enquanto você vai ter algumas pessoas que vão perceber valor, outras pessoas não vão perceber valor, podem até achar que aquilo é um desperdício de recursos, e um terceiro grupo que pode até pensar que aquilo lá tem valores intermediários, ok? E aí já cabe mais uma dica para a prova, e aí é para a prova PMP. Quando você tem esses grupos aí, né? Um grupo que vê valor, um grupo distante que não vê valor, um grupo que vê valores intermediários, você pode usar uma técnica que você já conhece, a bem da verdade, mas você não sabe o nome dessa técnica, mas você vai encontrar essa técnica na prova PMP, que é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn, V-E-N-N, que nada mais é do que a teoria de conjuntos. Então, quando você tem diversos grupos de partes interessadas, você pode fazer um diagrama de Venn, ou seja, a teoria dos conjuntos, para identificar grupos que tenham algum tipo de intersecção. E aí você pode priorizar ações, priorizar comunicação, ações de engajamento. Se eu tenho um grupo que vê benefício, o outro grupo não vê benefício, mas tem uma certa intersecção que vê benefícios parciais. Então, para esse grupo aqui você pode ter uma comunicação específica, para esse grupo aqui você pode ter uma outra comunicação, e para essa turminha que está nesse meio de campo, na intersecção do diagrama de Venn, na intersecção do diagrama de conjuntos, você pode ter uma terceira comunicação, ok? Então, o diagrama de Venn, dica fantástica para a prova PMP, ajuda você em priorizar comunicação, priorizar respostas a risco, priorizar soluções de problemas, priorizar desenvolvimento de algum requisito de escopo, tudo que é atividades de análise
ajudando ali, juntando ali com a questão da priorização, você pode trabalhar com o diagrama de Venn. Tá? Então, escopo, risco, problemas, comunicação, engajamento de partes interessadas, tem aplicabilidade bastante ampla, bastante variada o diagrama de Venn. Ok? Então, mais uma dica para você aí no nosso conteúdo. Público-alvo, quando a gente fala aqui desse curso que a gente está dando, né? Vamos ter diversas aulas, toda semana uma aula falando aí do guia PMBOK, 7ª edição. Todas aquelas pessoas que trabalham com projeto ou que tenham por objetivo trabalhar com um projeto, pessoas que trabalham com portfólio, trabalham com programas, o próprio escritório de projetos, que é o chamado PMO, ou lá para os britânicos, o P3O. O P3O é portfólio a nível de escritório ao nível de portfólio, escritório ao nível de programa, escritório ao nível de projeto. Por isso que eles chamam de P3O. Mas independente, né, se é o P3O ou se é o PMO, né, a equipe que trabalha ali nesse ambiente de escritório de projetos também é um público interessante para o conhecimento do PMBOK. Né? Ou qualquer pessoas dentro da organização que estão ali naquela cadeia, naquele ciclo, naquele conjunto de atividades focando na entrega de valor para a organização. E eu digo que bem mais além, indo mais naquela linha dos últimos bullets, gerentes funcionais, gerentes de departamento, de seção, gerentes operacionais, são pessoas extremamente importantes para saber como precisam se lidar, como precisam atuar, como precisam postar num ambiente de projeto. Seja como num papel de usuário final, seja no papel daquela pessoa que está patrocinando o projeto, que vai bancar o projeto, eles precisam saber qual que é a postura que essas pessoas precisam ter no ambiente de projetos para ajudar, para colaborar no ambiente de projetos. Então essas pessoas são fundamentais para participar de um treinamento focado em gerenciamento de projetos, um treinamento específico e conhecer todos esses conhecimentos que a gente tem aqui no Guia PMBOK. E eu sempre digo, quando tem alguma indicação de treinamento, ou solicitação de proposta, ou consultoria, enfim, eu sempre digo, não foque em treinar somente o GP, gerente de projeto, e equipe. Foque em treinar de forma mais ampla, porque essas pessoas, gerentes funcionais, gerentes de operações, de departamentos, de seções, patrocinadores, são fundamentais no ambiente de projeto. Não é só o gerente do projeto e a sua equipe. Não! Essas pessoas são fundamentais e elas precisam saber o que a gente precisa delas. Elas precisam saber como que elas podem contribuir. Né? Então essas pessoas são fundamentais para conhecer o PMBOK 7ª edição ou qualquer outra ferramenta, qualquer outro conjunto de melhores práticas, de metodologia de gerenciamento de projetos. Eles são fundamentais porque eles são parte integrantes. O projeto não existe somente com GP e equipe. Não, muito pelo contrário. O projeto só vai existir com sucesso se for participativo. E essas pessoas são fundamentais. Ou no começo, ou no meio, ou no fim. De alguma forma a gente vai precisar da participação dessas pessoas. Então é um público-alvo importantíssimo, é um público-alvo fundamental para participar e conhecer as práticas de gerenciamento de projetos. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no nosso ao vivo, na nossa live. Por enquanto não tem. Ok, sem problemas. Muito bem. A próxima etapa, na semana que vem, na próxima aula, eu vou falar exatamente do sistema de entrega de valor. Todos os componentes do sistema de entrega de valor, do padrão de gerenciamento de projetos, como é que eles se conectam, a importância desse sistema de entrega de valor, né, e trazer também de que forma, né, esse sistema pode contribuir aí para a estratégia corporativa, ok? Então, é isso. Até a próxima aula, semana que vem
na quinta-feira, se não me falha a memória. Dá uma olhadinha aí no canal, toda a programação já está feita desse mês e a programação do mês que vem também já está feita. Então dá uma olhadinha no canal, se inscreve no canal para você não perder. Essa aula vai ficar gravada, obviamente que o objetivo é compartilhar, né? Então vai ficar gravada, mas é importante que você esteja no ao vivo na semana que vem. Ok? Então um grande abraço e até a semana que vem.